Língua Portuguesa, Gramática, Livro B, Lição 4, Aula 1. Olá, turma, tudo bem com vocês? Tudo bem. Que bom, eu também estou bem, apesar dessa mudança de tempo. Esfriou um pouco e parece que vai chover. Vocês estão preparados para isso? Trouxeram blusa? Trouxeram guarda-chuva? Minha mãe falou para eu pegar, mas eu me distraí e esqueci. Puxa, Alfa, acontece. Mas você precisa ficar mais atento a isso. É por isso que as mães costumam dizer: coloque a blusa dentro da mochila, assim você nunca vai esquecê-la. Elas estão certas, não é? Precisamos deixar as coisas bem organizadas, bem guardadas, para não esquecer nada. Eu mesmo nunca esqueço o guarda-chuva, ainda mais em um dia nublado como este. Mas isso é história para depois. Agora vamos corrigir o dever de casa. Correção do dever de casa. Vocês tinham que fazer os exercícios 16 e 17. Vamos corrigir o 16 primeiro. Sobre o que é o exercício? O exemplo no quadro verde mostra uma frase que dá uma instrução correta. A frase contém todas as informações que precisamos para saber o que é para fazer. Assim ninguém fica com dúvida depois de ler. Vamos recordar esse exemplo? A frase é: coloque os cacos de telha no fundo do vaso. Coloque em vermelho é o verbo. O verbo dá a instrução. Coloque. O verbo está no modo imperativo. Então já sabemos o que é para fazer. É para colocar. Mas é para colocar o quê? Como a frase está bem escrita, essas informações vêm logo depois do verbo. É para colocar os cacos de telha no fundo do vaso. Os cacos de telha no fundo do vaso complementa o sentido do verbo. Assim, a instrução fica completa. Então vamos lá? Olha, já sabemos o que é para fazer. Colocar. E sabemos também o que é para colocar. Onde é para colocar? É para colocar os cacos de telha no fundo do vaso. Alguém ficou com dúvida sobre a instrução? Sobre o que é para fazer? Ninguém fica com dúvida, porque a instrução tem todas as informações. E se alguém tiver dúvida na hora de escrever, se achar que a instrução não tem todas as informações, é fácil, basta fazer perguntas usando o verbo. Coloque os cacos de telha no fundo do vaso. Pergunte: coloque o quê? Coloque os cacos de telha. Os cacos de telha mostram o que é para colocar. Mas é para colocar onde? No fundo do vaso. Mostra onde é para colocar os cacos de telha. Agora é a vez de vocês. Vocês tinham que copiar as 5 frases do exercício no caderno. Depois vocês tinham que fazer como no exemplo. Primeiro, circular os verbos de cada frase. Depois, fazer perguntas usando o verbo para descobrir quais informações complementam o verbo. E por último, desenhar setas ligando essas informações aos verbos. Alfa, mostre para a turma o que você fez. Vamos olhar frase a frase. A frase é: acrescente pedrinhas e areia. Acrescente é o verbo, no imperativo. Ele diz o que devemos fazer, acrescentar. Mas o que é para acrescentar? Vamos fazer a pergunta usando o verbo. Acrescente o quê? Resposta: pedrinhas e areia. Pedrinhas e areia
é a informação que complementa o sentido do verbo. Com ela, a instrução fica clara e completa. Já sabemos bem o que é para fazer. Vamos ver a segunda frase. Despeje a terra. Despeje é o verbo, também no imperativo. Ele diz o que devemos fazer, despejar. Mas o que é para despejar? Vamos fazer a pergunta usando o verbo. Despeje o quê? A resposta, a terra. A terra é a informação que complementa o sentido do verbo. É a informação que deixa a instrução bem clara. Ótimo, já sabemos bem o que é para fazer. Vamos ver a terceira frase. Ajeite a muda bem no centro do vaso. Pergunta. Ajeite o quê? Resposta, a muda. Pergunta. Ajeite onde? Resposta, bem no centro do vaso. Vejam só, parece que o Alfa encontrou alguma coisa diferente nessa frase. Ajeite a muda bem no centro do vaso. Ele usou mais cores nas palavras e também uma flecha a mais. Vamos entender isso? Vamos entender por que ele fez isso? Ajeite é o verbo. Ele diz o que devemos fazer, ajeitar. Mas o que é para ajeitar? Vamos fazer a pergunta usando o verbo. Ajeite o quê? Resposta, a muda. A muda é uma informação que complementa o sentido do verbo. Mas o Alfa encontrou mais informações para a instrução. Ele fez outra pergunta usando o verbo. É para ajeitar a muda, mas onde? Bem no centro do vaso. Essa é outra informação que complementa o sentido do verbo. Alguma dúvida sobre o que é para fazer? Nenhuma, não é? A instrução tem todas as informações. Vamos ver a última. Acho que ali o desafio é maior. Regue até que a água saia pelo fundo. Pergunta. Regue até o quê? Resposta, até que a água saia pelo fundo. A frase agora é: regue até que a água saia pelo fundo. Regue é o verbo. E o que o verbo manda regar? Vamos fazer a pergunta usando o verbo. Regue até o quê? Resposta, regue até que a água saia pelo fundo. Muito bem, já entendemos as instruções até aqui. Muito bem, já entendemos as instruções de todas as frases até aqui. Vocês viram como é importante que as instruções tenham todas as informações? Só assim todo mundo que lê pode saber o que fazer. E as instruções não estão só no nosso livro, estão em todos os lugares. Querem ver? Quem aqui gosta de jogar varetas? Eu! Como é que se aprende a jogar? Ou alguém ensina ou lemos as instruções. Vamos ler as instruções? 1. Com a mão, junte todas as varetas e as coloque de pé sobre a mesa ou no chão. 2. Solte as varetas de uma só vez para que elas se espalhem. 3. O primeiro jogador deve levantar uma vareta de cada vez, sem mover as demais. Se ele mover as demais, é a vez do próximo jogador. 4. Cada vareta levantada vale pontos, de acordo com a cor. Ganha quem fizer mais pontos. Vejam as instruções, dizendo o que cada jogador tem que fazer, com os verbos no imperativo e os complementos do verbo. Querem ver onde mais tem instruções? Quem é que gosta de gelatina? Dá até vontade de comer.
Como é que a mãe de vocês faz gelatina em pó? Tem que ler as instruções na caixinha. 1. Adicione 5 colheres de sopa de água fria à gelatina em pó. 2. Misture bem e dissolva em fogo baixo. 3. Não deixe ferver, senão a gelatina não fica dura. Esses são apenas alguns exemplos. As instruções estão em toda parte e precisamos delas todos os dias. Senão, vocês não leem os exercícios do livro, não brincam de vareta, nem poderão fazer gelatina quando ficarem maiores. Agora vamos corrigir o exercício 17. O que o exercício pedia? Primeiro vamos ver o exemplo. O verbo é coloque. E tem 2 perguntas depois dele. Coloque o que e onde. Aí vem a resposta. Coloque a terra sobre os cacos de telha. Coloque o que? A terra. Onde? Sobre os cacos de telha. A terra e os cacos de telha são as informações que complementam o sentido do verbo. Sem elas, a instrução não fica clara. É por isso que vocês tinham que fazer o exercício, para ver como essas informações são importantes. Agora vamos ver as questões. Vocês tinham que seguir o exemplo que acabamos de ver. Primeiro, ler o verbo de cada frase. É a palavra em vermelho. Depois, ler as perguntas que estão do lado do verbo. Vocês vão inventar as respostas. E para terminar, escrever uma frase. Mas como? Colocando o verbo e as respostas que vocês inventaram para as perguntas. É para inventar mesmo. Vamos ver como o Beto fez. A. Pergunte. O que e para quem? Pergunte o nome do novo aluno para o professor. Pergunte é o verbo. E o Beto respondeu assim as questões. Pergunte o que? O nome do aluno. Pergunte para quem? Para o professor. Está muito bem. Vamos para a segunda frase. A. Cuide. De quem? Como? Quando? Cuide do bebê com cuidado quando ele chora. A instrução tem todas as informações, não é? Sim, já sabemos o que fazer. De quem cuidar, como cuidar e quando. Muito bem. Próxima frase. A. Converse. Com quem? Sobre o quê? Converse com os colegas sobre o dever de casa. Beto, o que acontece se tiramos os colegas da frase? Se deixamos só converse sobre o dever de casa? Não sei com quem tenho que conversar. Isso mesmo. E se tiramos sobre o dever de casa da frase? Converse com os colegas. Aí, não sei sobre o que é para conversar. Exatamente. Viram como as informações que complementam o verbo são importantes? Quanto mais informações, melhor. Vamos para a próxima frase. A. Fure. O que, com o que e como. Fure a cartolina com a ponta do lápis, fazendo força. Essa frase tinha ainda mais informações. O que, com o que e como. 3 informações complementando o sentido do verbo. A instrução ficou bem completa. Próxima frase. A. Pinte. O que, com o que e de que cor. De novo, a frase tem 3 informações complementando o sentido do verbo pinte. O que, com o que e de que cor. Podemos colocar ainda mais informações nas instruções? Podemos. Pinte o que, com o que, de que cor, como,
até quando, para quê. Pinte o desenho com lápis de cor azul com força até ficar bem escuro para que o céu pareça noite. Eu acrescentei as perguntas como, até quando e para quê. E também as respostas com força, até ficar bem escuro e para que o céu pareça noite. Não tem limite. Depende da necessidade e da criatividade de vocês. Como eu disse, quanto mais informações, melhor fica a instrução. Como eu falei no início da aula, antes de vir para a escola hoje, eu estava com uma dúvida. O dia estava nublado e eu não sabia se trazia ou não trazia o meu guarda-chuva. Levo ou não levo o guarda-chuva? Eu pensei. Eu sempre levo o guarda-chuva para onde eu vou. Quer dizer, eu geralmente levo o guarda-chuvas. Eu levo no carro, no ônibus ou a pé. E a qualquer hora, levo de manhã, de tarde e de noite. Só tem uma exceção. Nunca levo o guarda-chuva quando vou para a praia. Na praia é melhor o guarda-sol. Com certeza, Alfa. Vocês repararam? Eu fiquei falando que levo o guarda-chuva para cá, para lá, ou que não levo. Todas essas frases tinham o verbo levo, mas todas as frases eram bem diferentes. Vamos escrever para ver isso melhor? Levo o guarda-chuva. Não levo o guarda-chuva. Sempre levo o guarda-chuva. Geralmente levo o guarda-chuva. Nunca levo o guarda-chuva. Eu escrevi o verbo de todas as frases em vermelho. Todas as frases têm as mesmas palavras da primeira. Eu levo o guarda-chuva. Mas as outras frases têm uma palavra a mais. São as palavras em negrito. Não, sempre, geralmente e nunca. As frases têm o mesmo sentido ou sentidos diferentes? Diferentes, bem diferentes. Mas por que será que é diferente? É por causa das palavras em negrito? Vamos ver, vamos tirar algumas palavras da frase. Levo, não levo, sempre levo, geralmente levo, nunca levo. As palavras em negrito deixam o sentido da frase diferente. E que parte da frase elas mudam? O verbo. As palavras em negrito mudam o sentido do verbo. Levo, não levo, sempre levo, geralmente levo, nunca levo. Essas palavras que modificam o sentido do verbo têm nome. Vocês devem lembrar. É o advérbio. Vamos escrever para lembrar. Advérbio é a palavra da frase que modifica o sentido do verbo. O advérbio também pode mudar o sentido de um adjetivo ou de outro advérbio. Mas vamos ver isso depois. Já podemos deixar o guarda-chuva de lado? Afinal, parece que nem vai chover hoje. Já? Ainda não, Alfa. Lembram que eu falei que levo o guarda-chuva no carro, no ônibus ou a pé? E que eu levo o guarda-chuva de manhã, de tarde e de noite? No carro e de manhã também modificam o sentido do verbo. É muito parecido com o que acontece com o advérbio. Mas agora, a parte da frase que modifica o verbo tem mais de uma palavra. Por isso ela se chama de expressão adverbial. Vamos escrever isso para lembrar? Advérbio. Uma palavra da frase modifica o sentido do verbo. Exemplos: não, nunca, sempre, geralmente. Expressão adverbial. Duas ou mais palavras da frase modificam o verbo. Exemplos: no carro, de manhã. Como o advérbio,
A expressão adverbial também pode mudar o sentido de um adjetivo ou de um outro advérbio. Agora sim, podemos deixar meu guarda-chuva de lado. O sol saiu e estamos bem abrigados aqui na escola. Mas eu tenho um desafio para vocês. Ele está no exercício 19 da página 54. O que precisamos fazer nesse exercício? Primeiro precisamos ler as 4 frases do quadro azul. Depois responder as questões A, B, C e D. Vamos lá. Primeira frase. Proteja a natureza. Sempre proteja a natureza. Vamos lá. Primeira frase. Os verbos estão em vermelho. Proteja. A diferença na frase é o advérbio sempre em azul. A questão A quer saber qual a diferença entre proteger e proteger sempre. Proteger não diz quando tem que proteger. Proteger sempre diz tem que proteger sempre. Proteger sempre deixa mais claro que é para proteger o tempo todo, não é? A cada instante. Foi só colocar uma palavra e o sentido do verbo mudou. Agora a penúltima frase. Use a água. Use a água com cuidado. Opa, parece que tem alguma coisa diferente nesta frase. O verbo é use, em vermelho, nas 2 frases. Mas agora são 2 palavras modificando o verbo. Com cuidado, em verde. Expressão adverbial. Com cuidado é uma expressão adverbial. Isso mesmo. A questão C quer saber qual a diferença entre usar e usar com cuidado. Use com cuidado. Diz que tem que tomar cuidado. Com cuidado mostra como é para usar a água. Poderia ser use livremente a água ou use sem preocupação a água. Mas o texto diz use com cuidado. É para não gastar água à toa, para não desperdiçar. Minha mãe sempre fala para não deixar a torneira aberta e não demorar no banho. E também para você não se esquecer de colocar a blusa na mochila. As mães são sábias, Alfa. Alfabeto, eu já percebi que vocês não se largam. Vocês estudam na mesma classe, ajudam um ao outro, escrevem bilhetes. Estou certo? São mesmo inseparáveis. Quer dizer, não se separam. Aconteça o que acontecer. É como queijo com goiabada. Uma combinação perfeita. Puxa, essa goiabada até me deu água na boca. Tenho certeza que outros alunos da turma têm amigos assim também, como Alfa e o Beto, inseparáveis. Vocês sabiam que algumas letras das palavras são assim também? Sim, algumas vogais são inseparáveis nas palavras. A, E, I, O, U. Sim, em algumas palavras, as vogais não se separam. Vamos tentar descobrir quando isso acontece? Vejam. Alfa, por favor, leia as palavras. Maria, Mario. Faria, Fabio. Negocia, polícia. Mia, Glória. Qual a diferença de pronúncia em cada palavra? Preste atenção na pronúncia das vogais no final das palavras. Ah, já sei. Em Maria, a gente fala o I e o A separados. Em Mário, fala junto. Vamos separar as sílabas para ver isso? Olhem lá. Maria. Mario. Faria.
Fábio. Negociar. Polícia. Mia. Glória. Em Mário, Fábio, polícia e Glória, as vogais ficam juntas, na mesma sílaba. Elas são como o alfa e o beto, inseparáveis. Quando as vogais ficam na mesma sílaba, isso tem um nome. Vocês sabiam? Outro nome. Tudo tem um nome na aula. Isso mesmo. Nós damos nomes para as coisas para poder falar sobre elas mais facilmente. Imagine se o seu amigo Alfa não tivesse nome. Como é que você ia falar com ele? E como é que você ia falar sobre ele? Tem mais. Como você diria que quer comer um pastel ou um bolo se essas comidas não tivessem nomes? É verdade. Mas vamos voltar às vogais que não se separam, que ficam sempre na mesma sílaba. O nome disso é ditongo. Ditongo é o encontro de vogais na mesma sílaba. Vamos escrever para guardar. Ditongo é o encontro de vogais na mesma sílaba. E tem mais um detalhe sobre os ditongos. Quando I ou U formam um ditongo, essas letras são chamadas de semivogais. É o que acontece na palavra vai. I é a semivogal do ditongo. A é a vogal. Muito bem. Vocês aprenderam mais um nome, ditongo. E aprenderam também o que ele mostra, que duas vogais de uma sílaba devem ficar na mesma sílaba. Mas para que serve isso? Ditongo tem a ver com a pronúncia das palavras, como as palavras que vimos. Maria. I, A, pronunciados separados. Mario. I e O, pronunciados juntos. É o ditongo. Ditongo também tem a ver com a acentuação. Então é muito importante saber o que é ditongo, para falar e escrever direito. Isso é assunto para a próxima aula. Resumo da aula. O que aprendemos hoje? Primeiro, nós recordamos os advérbios e as expressões adverbiais. Tanto advérbios quanto expressões adverbiais modificam o sentido do verbo. E eles também podem modificar o sentido de adjetivos e de outro advérbio. A diferença é que o advérbio é uma palavra só. A expressão adverbial são duas ou mais palavras da frase que mudam o sentido do verbo. Nós lemos várias frases que mostram a diferença que o advérbio e a expressão adverbial podem fazer na frase. Eles podem mudar totalmente o sentido das frases. Nós também aprendemos o que são os ditongos. Ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. São duas vogais que não se largam, como o alfa e o beto. Dever de casa. O dever de casa de hoje tem um exercício. Vocês vão fazer o exercício 7 da página 49. Caprichem, hein? E até a próxima aula!